Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta manhã de 31 de julho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar de violência contra a mulher. E, para isso, convidamos a delegada da Polícia Civil, doutora Kazumi Tanaka, que, dentre outras atribuições, ela coordena as delegacias da mulher aqui em nosso estado. Doutora Kazumi, como é a sua primeira participação no programa, tradicionalmente nesse caso, antes da gente entrar propriamente no tema do dia, a gente procura conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado, até porque a sua história de vida certamente vai inspirar alguns dos nossos teleouvintes. Então, doutora Kazumi, por que ser delegada e como foi esse caminho para chegar até a Polícia Civil? Bom, na verdade, muito obrigada pelo convite, antes de tudo também. A gente tem sempre que aproveitar esses momentos também para poder difundir conhecimento, especialmente, né, para quem precisa, e fazer com que quem receba esse conhecimento também seja multiplicador. E a minha trajetória dentro da polícia, na verdade, foi a oportunidade, né? Eu formei e logo após formar, apareceu a oportunidade do concurso de delegado de polícia. Não era algo que eu estava pensando, né, naquele momento, dessa carreira que eu poderia seguir, mas aproveitei a oportunidade e quis experimentar o que era o trabalho da polícia, o que era ser delegada de polícia, e daí fiz a academia de polícia, e aí logo iniciei os trabalhos no interior do estado, e aí, com o decorrer do tempo, fui gostando demais, me identificando com a carreira policial, porque, especialmente nós, para início de tudo, a gente tem sempre um contato direto com as pessoas que estão em situação de algum tipo de vulnerabilidade. E aí, assim, ter a possibilidade de dar uma resposta mais imediata, de ter uma atenção para aquela pessoa, de dar uma resposta do sistema de justiça para aquela pessoa é essencial. Ver aquele retorno, ver um retorno também do trabalho que foi executado, ver também a satisfação das pessoas a partir da tua intervenção. Então, foi algo que eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí, no decorrer da minha carreira, mais ainda, me identifiquei com esse trabalho do enfrentamento à violência contra a mulher. Também foi uma oportunidade, à época, em que me apareceu essa possibilidade de trabalhar numa delegacia da mulher. E aí, enfim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com essa especificidade, com essa especialidade do atendimento, me identifiquei mais ainda, especialmente porque sei que é algo que não apenas reflete nas pessoas que estão sendo ali atendidas ali pela delegacia especializada, mas também é algo também que me modifica também como mulher. Porque é um atendimento que tem que ser diferenciado, tem que ser humanizado. É um atendimento também que tem que ser para além do conhecimento técnico jurídico, porque se nós apenas nos focarmos no conhecimento técnico jurídico, a gente não consegue alcançar a complexidade que é esse fenômeno da violência contra a mulher, vivendo em uma sociedade machista e racista. Então, isso fez com que cada vez mais eu me envolvesse mesmo com a temática, trabalhasse para além do gabinete e também trabalhasse na questão da própria construção da política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Tanto é que hoje eu faço parte do Conselho Estadual da Mulher, da Câmara Técnica de Monitoramento do Plano Estadual de Política para as Mulheres, do Colegiado da Rede Amiga da Mulher. Então, vários espaços de discussão e de construção da política pública, eu estou sempre ali participando, porque eu sei que, tanto para a instituição, segurança pública, como também para o meu amadurecimento, tanto pessoal como profissional, também é importante que haja esse diálogo não apenas com o poder público, mas também com a sociedade civil representativa dos movimentos de mulheres. E aí, então, é algo que eu
Até hoje já apareceram, claro, outras oportunidades de trabalhar com outras especialidades, mas é algo que eu me identifiquei, que eu me apaixonei e estou até hoje por aí. Perfeito. Bom, doutora Kazumi, temos muita coisa para conversar, o tempo é curto, 1 hora só, Sim, sim. mas o tema é muito instigante, muito interessante, vamos tentar extrair o máximo que for possível. E aí, em cima dessa sua primeira resposta, me ocorreu aqui uma provocação. A senhora acha que necessariamente a delegacia da mulher ela tem que sempre ser comandada por uma mulher, por entender melhor as dores, as aflições, os problemas da mulher, ou ela poderia ser também comandada por um homem? Eu acho que para esse lugar de comando de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, deve ser uma mulher, porque a mulher, enfim, ela tem a vivência do que é ser mulher numa sociedade machista e racista, como eu coloquei anteriormente. Então, nada melhor do que viver na pele, mais do que estudar, mas viver na pele o que é a experiência de ser mulher numa sociedade como a nossa. E aí também, a partir disso também, independente mesmo também dessa situação, as próprias mulheres, elas também referenciam que naquele espaço tenha dentro da estrutura alguém que comanda e que seja uma mulher. Porque assim, eu vou lá, mas ali tem a delegada, ela vai me entender, ela sabe do que eu estou falando. Porque também ela é mulher, ela passa pelas mesmas experiências que eu passo. E aí, para efeito também do público que nós atendemos, é muito melhor para ela, é muito mais relevante que se tem uma mulher naquele cargo de direção, de gestão da delegacia especializada. Perfeito. Bom, doutora Kazumi, vamos então entrar propriamente no tema agora, que é violência contra a mulher. Quando se fala em violência contra a mulher, o nosso público talvez imagine que a gente está falando só de agressão física, mas não é isso, é bem mais amplo, não, doutora Kazumi? Exatamente. E especialmente a Lei Maria da Penha, que é esse marco no enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, ela veio delimitar isso, ela veio dizer que a violência não é apenas a física. É claro que já se sabia dessas outras violências que existiam, mas era necessário que a legislação demarcasse que aquilo ali também era violência. A moral, a psicológica, a patrimonial, a sexual, tudo isso aí foi importante de que que estivesse dentro do corpo da Lei Maria da Penha, de que aquilo era violência e o que significaria aquela violência patrimonial, o que significaria sofrer uma violência psicológica e tantas outras, como eu coloquei anteriormente. Então, acho que essa demarcação de estender para além da física foi fundamental, até para que nós tivéssemos a possibilidade de alcançar outras condutas que agora a nossa legislação contempla, como, por exemplo, o crime de violência psicológica, o crime de perseguição, e outras figuras também mais que a gente consegue identificar, mas que até então não eram identificadas como violência, ou então que eram colocadas dentro de um tipo penal que abrangia muita coisa, né? Por exemplo, uma situação de violência psicológica, às vezes uma violência psicológica que trazia muitos transtornos para aquela mulher, mas ela era identificada apenas como um crime contra a honra da mulher, e aquilo não trazia satisfação para a mulher, né? A partir de uma identificação de que algo que trouxe tanto abalo à sua vida fosse identificado apenas como um crime contra a honra, cuja pena é ínfima, né? Muito bem. Bom, a senhora tem dados recentes aí que foram apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança sobre essa questão da violência, contra a mulher. A senhora gostaria de destacar esses dados? Sim. Teve agora o lançamento do último dado, desses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que, dentre outros recortes, também trouxe a questão da violência doméstica e familiar, dos estupros também que foram praticados contra mulheres. E aí, particularmente no que se refere à questão da violência doméstica e familiar, ele identificou que, comparativamente, entre os anos de 2021 e 2022, houve um incremento no número de denúncias realizadas para o sistema de segurança pública relativo a todos os crimes. Então, por exemplo, no que se refere à questão das violências físicas, comparativamente a 2021, houve um aumento de 2,9%, o que chega a um total de 245.713 casos de violência física que foram o total de 2021.
de 2022, houve um aumento comparativamente a 2021 de 7,2% no que se refere às ameaças, totalizando um número de 613.529 casos de ameaça, e também houve um número bem maior de chamamentos de ligações para o 190, que dá um aumento de 8,7% em comparação a 2021, o que chega a quase 900 mil chamadas para o 190, dando uma média de 102 acionamentos por dia para o 190, no que se refere à questão da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. E aí também dos números também que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe, é também interessante também ver o número de solicitações de medidas protetivas de urgência, porque houve também um aumento de 13,7%, totalizando 445.456 casos de medidas protetivas que as mulheres requereram e que foram concedidas pelo Poder Judiciário. Outro dado também importante a ser identificado é no que se refere à questão dos feminicídios. Houve também um aumento, infelizmente, no número de feminicídios em 2022, e chegando a um total de 1.437 feminicídios em 2022, aumentando em 6,1%, e desses feminicídios ocorridos, a maioria ocorreram contra mulheres negras, 61,1% foram contra as mulheres negras, e a maioria dessas mulheres que foram assassinadas em razão do feminicídio, de cada 10, 7 foi assassinada dentro de casa. E quem matou essa mulher foi a maioria parceiro atual ou parceiro anterior, namorado, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro, marido, com 59 feminicídios. Já em 2022 fechou o ano com 69 feminicídios. Então houve um aumento bem significativo entre esses 2 anos, mas que também um dado também a ser colocado em destaque é que dessas mulheres que foram assassinadas em razão do feminicídio, segundo o levantamento feito pelo Departamento de Feminicídio aqui do nosso estado, que é um dos únicos, inclusive, do Brasil inteiro, tem pouquíssimos departamentos especializados lá no feminicídio, todas essas mulheres aí que foram assassinadas, como também, inclusive, desse ano, nenhuma tinha sequer um registro de ocorrência. Nenhuma tinha sequer um pedido de medida protetiva de urgência. Para dizer que não, esse ano, na verdade, teve uma que tinha registro de ocorrência e tinha requerido medida protetiva de urgência. Só que ela tinha desistido dessa medida protetiva de urgência. E aí protocolou essa desistência no processo da medida protetiva de urgência, e pouco tempo depois, o ex-companheiro foi lá e a assassinou. Então, infelizmente, ainda persiste também esse tipo de perfil da mulher que não consegue ter forças suficientes para solicitar ajuda, para pedir apoio para os órgãos da justiça e para a rede de atendimento, na verdade, né, porque a gente sabe que essa responsabilidade pela mudança do quadro que está aí não é apenas a cargo da justiça. Quem dera nós pudéssemos, né, nós operadores da justiça, operadores do direito, ter a capacidade de transformar essa realidade, que é uma realidade social e que está aí permanecendo durante, inclusive, séculos, né? Não é algo recente, é algo que está estruturado na nossa sociedade, que a gente tem que realmente modificar. E dentro, ainda da leitura do que foi feito sobre os dados referentes à violência contra a mulher, também um dado muito relevante trazido por esse fórum, é que coloca que houve um crescimento de 8,2% no número de estupros do Brasil, comparativamente no caso de 2021, como eu coloquei, o que dá um total de 74.930 casos de estupro que foram registrados em 2022. E eles identificam isso aí, inclusive, como o maior número de estupros da história, denunciados e que chegam ao conhecimento da justiça e da polícia. Né? E desses estupros, a maioria aconteceram especialmente contra meninas, né? Porque houveram desses 74.930 casos, 56.820 casos de estupros de vulnerável. E aí dessas meninas que foram vítimas, dessas mulheres que foram vítimas de estupro, a maioria era do sexo feminino, porque o estupro, enfim, né, pode ser também ocorrido também contra homem, mas da maioria das pessoas estupradas, a maioria era mulheres, 88,7%. A maioria também era negra,
58,8%, 56,8%, e a maioria tinha entre 0 e 13 anos de idade, 61,4%, e 10,4% tinha menos de 4 anos de idade. Então, assim, é absurdo, né? É um absurdo que a gente vê aí desses números que são trazidos. E o pior é que ainda há estimativas de que esses números que aparecem, na verdade, eles cheguem no máximo a 10% do que realmente ocorre. Então, se esses números já nos deixam mesmo, já mesmo perplexos com esse maior crescimento da história do número de estupros, mas imagine o que a realidade realmente nos apresenta, no que se refere especialmente aos estupros de vulneráveis, e até porque também, segundo esses mesmos dados identificados aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele traz que dessas vítimas que foram estupradas, de 0 a 13 anos de idade, 86,1% são pessoas conhecidas e 64,4% são familiares. Então, ou seja, é o pai, é o padrasto, é o vizinho, é um grande amigo da família que tem facilidade no contato ali com aquela família, com aquela criança. E aí a maioria das vítimas que tinham de 14 anos de idade em diante, 77,2% eram pessoas conhecidas e 24,3% foram mulheres que foram vítimas de estupro praticados pelos parceiros ou pelos ex-parceiros íntimos. Então, assim, são ainda absurdos que a gente vê e que a gente sabe que às vezes as pessoas podem até perguntar assim, nossa, mas mesmo e apesar de tudo que vem sendo feito, ainda assim a gente tem esses números absurdos, mas infelizmente é assim mesmo. Primeiro por aquilo que eu coloquei também para você anteriormente, em que a gente identifica que, na verdade, dessas que foram vítimas de feminicídio, elas não estão conseguindo alcançar o Estado, como também o Estado também tem que criar novas estratégias para conseguir alcançar essas mulheres que não conseguem se movimentar por uma série de fatores, né, que a gente sabe que não é só dar o conselho, não se cale e denuncie, tá para muito mais além disso, né, porque quem dera que dá o conselho, não se cale e denuncie, tivesse a possibilidade de modificar aquela realidade tão dura daquela mulher. E aí, então, é que vem a questão da necessidade do fortalecimento cada vez maior da política pública que consiga alcançar as diversidades de mulheres. A gente sabe que, por exemplo, aqui especificamente no nosso Maranhão, a gente tem mulheres diversas que estão em todos os cantos aqui do estado. Então, aqui mesmo no Maranhão, a gente encontra mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres trabalhadoras do campo, mulheres das cidades, mulheres idosas, mulheres com deficiência. Então, não dá para traçar uma política pública única com a intenção de, dessa política única, alcançar todas essas mulheres que são diversas e que têm demandas diversas para serem atendidas. E aí, então, a gente tem que sempre adaptar, customizar nossa política pública de forma que a gente tenha a possibilidade de criar sempre estratégias diferentes, de forma a conseguir alcançar essas mulheres que não estão, por vários motivos, conseguindo se movimentar. E assim evitar situações piores, como no caso que eu coloquei ainda há pouco, a questão dos próprios feminicídios, né, que vem acontecendo. A gente percebe, doutora Kazumi, a senhora tem pontuado isso, que o problema é histórico, é cultural, não é? E esse tipo de problema, cultural, estrutural, histórico, isso não se muda da noite para o dia, né? Isso tem que ser um trabalho de formiguinha ali, incansável, duradouro, longo, até que a gente consiga reverter esse quadro. Eu começo dizendo o seguinte: é um absurdo que a gente tenha que ter a necessidade de ter uma delegacia da mulher, só para proteger a mulher, quando isso era para ser algo tão óbvio, né? Que as delegacias tinham que ser genéricas para proteger qualquer pessoa que seja vítima de qualquer crime. Mas a partir do momento que a gente tem que ter a necessidade de ter uma delegacia da mulher, isso já demonstra que tem alguma coisa muito errada, não? E aí, especialmente pela omissão do Estado. O Estado, durante todo esse tempo, nunca traçou uma política pública específica voltada para o enfrentamento a todas as formas de violência que a mulher estava sofrendo. O que a gente tem de política pública mais forte veio agora, com a Lei Maria da Penha, que é de 2006. Então, aí foi a primeira resposta mais efetiva do Estado brasileiro em
se movimentar para mudar esse quadro de barbaridades que vinha acontecendo com as mulheres. E aí, no caso, a Lei Maria da Penha demarcou, né, especialmente a questão do enfrentamento à violência doméstica e familiar praticado contra a mulher, que, sem dúvida, é a mais denunciada de todas as delegacias da mulher. Inclusive, a política pública de ter uma delegacia especializada da mulher é anterior à Lei Maria da Penha, já que a primeira delegacia especializada da mulher foi criada, a primeira em São Paulo, em 85. Aqui no Maranhão, nós tivemos criada por lei em 86 e instalada em 87. Então, ou seja, ela já vinha mesmo anterior, mas era a única política pública voltada para o enfrentamento à violência contra a mulher. A criação de delegacias da mulher, ponto. E não se tinha uma compreensão anterior à Lei Maria da Penha de que o enfrentamento estava para além de polícia, né? Se tinha um problema relativo à violência doméstica e familiar, por exemplo, contra a mulher, era um problema que o sistema de segurança pública tinha que resolver, mas não ia na raiz do problema, que era entender todas as vulnerabilidades a que a mulher estava submetida. Inclusive também, como eu já demarquei anteriormente, a vulnerabilidade de viver num país que é machista, mas também que é racista. E aí que é um país também que não garante acessibilidade para as pessoas com deficiência, que é um país também que não tem uma política pública voltada para as mulheres quilombolas, para as mulheres indígenas, e assim vai. E então, quando todas essas vulnerabilidades, elas se entrecruzam e caem em cima da vida de uma pessoa só, imagina a dificuldade que a pessoa tem para poder se movimentar. Então, assim, não é só... Por isso que eu coloquei essa situação de não simplificar esses problemas que a mulher ela enfrenta cotidianamente, porque a situação é bem mais complexa. A gente também sabe das condições socioeconômicas também que as mulheres vivem, né? Então, se ela tem, aliado a tudo isso que eu coloquei, também uma vulnerabilidade socioeconômica, a vida dela vai ficar muito mais precarizada também, muito mais dificuldades ela vai ter de acesso a tudo. Então, apesar de ter tido esse passo que foi importante, fundamental, da criação desse sistema de proteção, que é o sistema de proteção da Lei Maria da Penha, está na hora do Brasil ele avançar ainda mais, para que a gente tenha a possibilidade de alcançar, na verdade, todas as violências de gênero a que a mulher é submetida, né? Porque a Lei Maria da Penha, enfim, embora tenha sido um marco, mas ela poderia ter sido um pouco mais ousada para contemplar e alcançar, para além da violência doméstica e familiar, outras violências de gênero a que a mulher é submetida, ou seja, pelo fato e pela condição de ser mulher. Mas aí, enfim, a gente tem visto, com o passar dos anos, isso cada vez mais se fortalecendo. Você vê que é algo que é do interesse mesmo geral, tanto de homens como de mulheres, discutir um pouco mais sobre essas temáticas, e temáticas que até então não eram mais amadurecidas, agora estão, como, por exemplo, a questão da cultura do estupro, a questão do assédio, que a gente também não falava sobre essas coisas anteriormente, mas que agora se fala, e que se fala também de maneira muito mais aberta sobre as violências praticadas contra a mulher no contexto doméstico e familiar, que antes era um tabu. Ninguém antes tinha audácia de falar sobre isso publicamente, mas hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão dando a cara, estão falando sobre isso, estão falando que passaram por aquele tipo de problema, e não apenas pessoas das quais se tem uma ideia de que é aquele grupo específico que passa por esse tipo de problemática. Não, a gente vê pessoas que têm uma condição socioeconômica alta, que passam por aquela situação de violência doméstica e familiar e que falam de maneira bem mais tranquila do que falaria anteriormente. Então, essa mudança no padrão, no perfil das pessoas, de aceitarem de maneira muito mais tranquila, de se solidarizarem, de quererem buscar alcançar um mundo de mais igualdade, relações mais saudáveis a serem construídas, eu tenho certeza que isso aí já está impactando, na verdade, nessas gerações atuais, as gerações de jovens, que buscam compreender, agora eles conseguem compreender, a grande maioria deles que são alcançados por esse conhecimento, de que isso aqui não pode, de que isso aqui não é normal, de que isso aqui é uma construção social. E assim, eu percebo isso a partir, inclusive, também das nossas palestras, que nós vamos nas escolas, nas universidades, em que eu vejo que o discurso, tanto do homem como da mulher, tem mudado.
Então, assim, perceber isso também é muito gratificante, porque a gente está vendo que as gerações estão mesmo tendo o impacto dessa discussão, desse amadurecimento do pensamento, no sentido de buscar colocar limites, e no sentido também de, como eu coloquei anteriormente, buscar construir vínculos, relações mais saudáveis. Muito bem, estamos conversando com a doutora Kazumi Tanaka, delegada da Polícia Civil aqui no estado do Maranhão, sobre violência contra a mulher. Bom, doutora Kazumi, uma questão que para mim é uma dúvida, realmente. Eu não sei se com esses dados que a senhora tem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e com a sua própria experiência, se a senhora teria como responder a isso de forma concreta, segura. Nós temos um aumento de denúncias por força de que estão sendo difundidos esses conceitos, essas políticas públicas, essas possibilidades que a mulher tem hoje de se proteger, de se defender. Nós temos um aumento de casos, efetivamente, ou ambos? O que a gente identifica? Na verdade, ambos, porque a gente está diante de um fenômeno social, né? A gente está diante de uma construção cultural que está aí, né? Que está latente, que está sendo vivenciada por nós há tanto tempo. Inclusive, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dentre todas as justificativas para poder compreender esses números e esse aumento nos números, como eu coloquei anteriormente, ele também coloca isso, que aliado algumas vulnerabilidades que as mulheres continuam a vivenciar, como eu coloquei algumas delas aqui, né? A gente vive num país que não garante acessibilidade, por exemplo, para as pessoas com deficiência, que também não garante uma política pública mais fortalecida para as mulheres em condição de vulnerabilidade socioeconômica, e assim vai, né? Além disso, também, o que dificulta mais a mulher a acessar a informação, a acessar serviço e tudo mais, também tem esses números também são motivados também em razão também do próprio movimento do patriarcado e do machismo. Eu até separei uma análise também que eles fizeram do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu achei interessante, que eu vou falar aqui para você agora sobre isso. Como uma das justificativas que eles identificam que faz com que a gente encontre números maiores do que em qualquer outro tempo. Eles colocaram o seguinte: na medida em que avançamos em ações e intenções que promovam a igualdade de gênero em diferentes espaços, as violências contra as mulheres aumentam. Seria uma reação ao fato de tentarmos romper com os papéis sociais que nos foram histórica e culturalmente atribuídos. É comum que as mulheres que passaram a trabalhar fora, depois de anos se dedicando ao trabalho doméstico, comecem a sofrer violência por parte de seus maridos ou companheiros, ou que o nível da violência seja mais elevado em relações em que a mulher possui maior renda ou grau de escolaridade. Nessas situações, a violência é utilizada como forma de restabelecer a superioridade masculina sobre as mulheres e, de certa forma, devolvê-las a um lugar do qual não deveriam ter saído. Então, essa foi uma observação que foi colocada a partir da leitura desses números aí, e aí também é isso. A falta do incremento maior da política pública, são as condições de vulnerabilidade que a mulher vivencia, e também é uma reação a tudo isso que vem acontecendo. Uma reação a essa movimentação, à discussão da política pública, ao amadurecimento, tudo isso aí faz com que a gente chegue a esses números. Então, na verdade, eles são resultado tanto da reação, como ainda da falta do fortalecimento maior, cada vez maior que deve ter, e fora também que eu coloquei, condições socioeconômicas, a omissão em algumas políticas que devem ser mais fortalecidas e tudo mais. E assim, particularmente da minha experiência também aqui no trabalho da delegacia, quanto mais se fala sobre violência, mais situações, mais a mulher vem buscar. Eu digo isso, por exemplo, agora, a partir do momento em que a nossa entrevista ela está sendo divulgada para as pessoas, né? No dia seguinte, chega aqui na delegacia a pessoa falando: olha, eu vi a sua entrevista lá com o Heraldo Moreira sobre violência contra a mulher e eu decidi pedir ajuda, eu decidi comunicar essa situação. Então também o trabalho que vocês fazem
como a imprensa também é fundamental, porque às vezes a gente toca numa situação específica que a pessoa se identifica. Eu vivo isso, eu estou acreditando que algo de diferente pode ser feito, de que eu vou ter perspectivas de viver de maneira diferente para além do que eu estou vivendo, e aí ela vem buscar ajuda. Então, assim, eu sempre faço a leitura desses números como, assim, importantes. Né? No caso do incremento do número de pedidos de medidas protetivas, no caso do incremento do número de mulheres que vêm denunciar situações de violência que vem passando. Isso aí eu identifico como positivo. O que eu não identifico como positivo é a situação das mulheres que continuam caladas. E que a partir disso geram esses números de feminicídio em que nenhuma mulher tem sequer um boletim de ocorrência. E aí o Estado tem que identificar isso para que a gente consiga, como eu também coloquei anteriormente, buscar estratégias que consigam alcançar essas mulheres que não têm força suficiente para poder buscar ajuda ou que são impedidas de buscarem ajuda pelas relações que elas estão ali firmando. Exatamente sobre esse ponto, eu, por coincidência, estava vendo nesse final de semana aí uma determinada série em que uma mulher pede abrigo numa igreja, numa região ali de favelados e tal, e a pessoa da própria igreja, a pastora lá da igreja, diz assim, não, mas olha, você tem que se submeter mesmo aos caprichos do seu marido e tal, não reaja, não, porque senão isso vai gerar um conflito, aí ele vai lhe bater e tal. Ainda bem que tinha uma outra pessoa presente, disse, não é nada disso não, pelo contrário, você tem que reagir sim, vá à polícia e tal. Então, nessa busca ativa que a senhora está propondo, especialmente nesse caso do feminicídio, porque está comprovado aí pelos números que quem não tomou nenhuma atitude acaba sendo assassinada, né? Então, tem que tomar alguma atitude para que evite o mal maior, que é a morte. Porque as mulheres se preocupam, os filhos, como é que eu vou viver, isso, aquilo. Mas pior é se ela morrer e deixar os filhos aí sem mãe, entregues a um pai violento, enfim. Dentro dessa proposta, doutora Kazumi, o Estado precisaria, então, envolver a sociedade também, né? Os condomínios, as igrejas e outras importantes formas, espaços de atuação, não? Exatamente. A gente, inclusive, faz sempre essas incursões nesses espaços que você acabou de colocar, nas igrejas, nos condomínios, envolvendo mais parceiros, porque as pessoas também têm que ter a compreensão de que o enfrentamento à violência contra a mulher não é só algo de responsabilidade do sistema de segurança pública. Eu, no meu condomínio, também eu tenho responsabilidade sobre isso, não responsabilidade apenas como cidadã, como cidadão, mas também porque há uma lei específica sobre isso, né? Sobre a necessidade dos condomínios comunicarem as situações de violência contra a mulher, crianças e idosos nos condomínios. Né? Eu vou falar na minha igreja sobre violência contra a mulher, porque eu sei que as mulheres que têm alguma crença religiosa, muitas passam por situação de violência doméstica e familiar, e se aquilo não for estimulado, aquela peça ajuda, que ela saia daquela situação para evitar uma situação pior, um feminicídio vai acontecer dentro da minha congregação. Então, assim, é algo que a gente tem buscado fazer essas incursões, mas inclusive com certo cuidado, especialmente no que se refere à questão das igrejas. Que a gente não pode, por exemplo, chegar numa igreja bem tradicional, falar sobre casamento. A gente sabe que aquilo ali seria algo que receberia ali uma resistência por parte de quem frequenta aquela igreja. Então, a gente vai até determinado ponto para exatamente conseguir ter aquele espaço e fazer com que as pessoas que estejam ali, homens e mulheres, eles compreendam que aquilo ali é intolerável, é inaceitável em qualquer hipótese, a violência contra a mulher. Né? Então, o principal, Heraldo, é fazer com que a gente consiga fazer com que a mulher seja protagonista da sua vida, com que ela tenha possibilidade, capacidade de ter autonomia para decidir sobre o que é melhor para ela. Só que, infelizmente, a gente vive num país em que as mulheres elas são condicionadas dentro da sua criação, dentro da sua vivência, de aceitarem determinados espaços
e papéis que nós devemos desempenhar. Então, por exemplo, nós aceitamos assim de maneira muito natural e tranquila de que nós tenhamos a possibilidade de assumir o papel de mãe solo, quando aquela criança tem um pai e tem responsabilidades em cima disso, né? Mas assim, o que a gente vê, inclusive, salvo engano, o Nordeste ele é campeão dentro das regiões do país de mãe solo, ou seja, de mulheres que sozinhas elas dão conta da criação dos filhos e também buscam as condições também para sobreviver. Então, o Nordeste é campeão de mãe solo, mas as pessoas naturalizam que isso seja o normal. Assim, o pai, ele termina a relação e não assume a responsabilidade dele de também, não só apenas prestar assistência material, mas também de prestar assistência emocional na educação, na criação dos filhos. E aí acaba que quando todas essas culpas são jogadas para cima da mulher, muitas mulheres, inclusive, suportam e aguentam relações péssimas, relações muito violentas, porque imaginam, tá, eu estou com ele, mas o que vai ser da minha vida, da vida dos meus filhos, se eu sair dessa relação? Ele diz que eu não trabalho, e realmente estou agora sem trabalhar, que a casa é dele, porque foi comprada com o dinheiro dele, e diz que não vai ter juiz nenhum que o obrigue a pagar a pensão para mim e para os meus filhos. E aí, então, como é que eu faço? Eu denuncio e fico sem condições de viver, ou eu vou aguentando, mas eu prefiro aguentar de vez em quando, sofrer violência, mas ao menos não vendo os meus filhos passarem necessidade. Né? Então, assim, são situações, são dilemas que a mulher, às vezes, entre uma coisa e outra, prefere sobreviver apanhando do que ver o filho numa situação de extrema pobreza ou de passar muita necessidade na frente dela. Então, assim, são condições sociais, assim, que a gente sabe que são muito difíceis de serem superadas, se não houver um apoio, assim, muito maior do Estado. E aí também estou falando da questão das mulheres que têm uma condição socioeconômica muito baixa. Mas é claro que também eu não quero dizer que isso seja uma situação que afeta essas mulheres que têm essa condição. E como eu falei também anteriormente, afeta todas as mulheres de todos os níveis e classes sociais e níveis culturais também. Então, assim, não tem isso de que a mulher mais pobre ou a mulher que tem algum tipo de outra vulnerabilidade que é a que sofre violência. Não, qualquer mulher pode sofrer esse tipo de violência. Agora, como eu coloquei anteriormente, se há outras vulnerabilidades que se somam ali naquela mesma mulher, falei, é mulher negra e mulher de periferia, é mulher com deficiência e mulher idosa. Se tudo isso ali recai em cima da vida de uma mulher, ela tem muito mais dificuldade de pedir ajuda, de muito mais dificuldade de acessar o Estado, de pedir apoio e tudo mais. Então, a gente também tem que compreender essas realidades dessas mulheres aí, para que a gente consiga ter a superação, né? E como eu falei, a gente também tem que deixar de naturalizar certas condutas que a gente naturaliza. Como eu coloquei, achar que é normal ter a condição de ser mulher solo e ter uma paternidade responsável, estimulada, né? E aí aceita também de maneira natural pela população. Né? Mulher também ter o condicionamento social de que ela tem que fazer de tudo para que a relação se mantenha. Nem que isso custe a sua autonomia, nem que isso custe a sua liberdade, nem que isso custe a sua saúde. Às vezes também tem mulheres que, em razão de que a sociedade cobra, de que ela tenha sempre uma pessoa do lado, se submete a uma série de situações que não deveria se submeter. Então é extremamente complicado, no caso apenas que a mulher tenha a atitude de denunciar, se a gente sabe que tem outros condicionamentos sociais que a impedem de sair daquele lugar que ela está. E como eu coloquei, se você está num meio social em que a mulher não pode se rebelar contra o marido, se você está no meio social que não aceita de maneira nenhuma, que vai virar as costas para ti, quando tu tiver esse tipo de decisão, mesmo que numa relação altamente violenta, como é que tu vai deixar de sair daquele teu grupo que tu faz parte e que também te dá um certo acolhimento emocional, porque tu teve a decisão de sair de uma relação péssima. Né? Então, para ela, assim, para a mulher, é extremamente difícil ter essa autonomia de decidir se ela está ali extremamente fragilizada. E também até porque, Heraldo, essas violências que a gente está aqui conversando, elas não acontecem assim do 8 para 80. Não é o homem que inicia uma relação tranquila, de maneira cuidadosa, com aquela mulher que ele está se envolvendo, e de repente ele vira um homem agressivo. Não, a gente sabe que é algo, às vezes, muito sutil. Então, às vezes, é uma palavra que é grosseira,
é uma atitude que é discriminatória, é uma falta de valorização da mulher que ele tem do lado. E assim vai acontecendo, gradativamente, aos poucos, e a mulher, às vezes, ela não se percebe. Bom, doutora Kazumi, a senhora deve ter ouvido muito essa história. Doutora, meu marido, meu companheiro é maravilhoso, é carinhoso, é isso, é aquilo. O problema é quando ele bebe, ou quando ele usa drogas e tal. E aí fica a dúvida: realmente o álcool, a droga, é responsável por essa mudança de comportamento, ou aquilo já era próprio daquela pessoa, apenas ela demonstra isso no momento que ela utiliza essas substâncias? A gente sabe ali que o álcool e as drogas, eles vão servir apenas como um estimulante para que uma violência que ele já tem ali, que de ser machista, de ser agressivo, ali venha à tona. Então, na verdade, às vezes a mulher, ela até mesmo acredita que a culpa não é dele, que a culpa é do álcool, né? Então, retira dele a culpa pelo problema que está acontecendo, colocando que a culpa é do álcool. E aí, às vezes, inclusive, tem algumas que até chegam e dizem: não, quero só que dê um conselho para que ele pare de beber, para que ele pare de usar drogas, entendeu? Como se isso tivesse a possibilidade de modificar essa realidade. E aí a gente coloca que não é isso. E até ela, às vezes, tem essa falta de percepção do que realmente está acontecendo, porque aquele homem que é violento, por exemplo, no final de semana quando bebe, mas durante a semana ele é um cara tranquilo, uma pessoa, um bom pai, ele é um esposo prestativo, ele não deixa faltar nada materialmente para a família. Então, assim, ele não é o tempo todo ruim, ele não é o tempo todo agressivo. E ela também sempre tem aquela esperança de que ele volte a ser como era no começo, porque no começo ele não era assim. Mas depois, por exemplo, depois que ele se entregou às drogas, depois que ele começou a beber com frequência, ele ficou com um comportamento totalmente alterado. Então elas vêm às vezes com esses discursos dizendo: eu quero que ele volte a ser como era antes. De novo aqui, ligação insistente. Pois é, então a mulher, ela, às vezes, ela vem com esse discurso de que ela quer que ele volte a ser como era antes. E aí isso de voltar a ser como era antes, a gente sabe que nunca vai acontecer, né? Mas é porque ela não quer perder a família, ela não quer ter a possibilidade de que ela vai ter que se virar sozinha, sem ter, inclusive, perspectivas de que ela vai ser incluída no mercado de trabalho. Porque algumas ali estão naquela relação, abdicaram de um espaço no mercado de trabalho, mas ela não tem garantia de que vai conseguir algo para que ela consiga se manter e ter autonomia financeira. E de que ela vai ter possibilidade, mesmo com a ocupação no mercado formal de trabalho, de que o que ela vai ganhar vai ser suficiente para que ela se mantenha e mantenha os filhos também. Ou de que ela tenha um local seguro para deixar os filhos enquanto ela trabalha. Né? Porque, assim, especialmente para aquelas que têm uma condição socioeconômica mais baixa, a gente sabe que a política de creches ela também está necessitando ser incrementada, né, para que as mulheres elas tenham a possibilidade de deixar seus filhos na creche e sair para trabalhar, para buscar essa dita autonomia econômica, e assim ela consiga realmente, de fato, se libertar de uma relação violenta, de uma relação abusiva. E aí eu pego dos próprios discursos das mulheres que chegam por aqui. Elas falam todo um histórico de violências, que ela já vem sofrendo às vezes de anos, mas ela coloca não apenas a situação da violência, esperando que haja uma responsabilização pelos crimes que ele praticou. Ela coloca aquilo, mas aí coloca: eu não tenho condição de pagar um advogado, mas ele disse que não vai me pagar pensão nenhuma, eu só fico chorando o tempo todo, eu acho que eu estou em depressão, eu também não tenho onde deixar meus filhos, eu quero entrar no mercado de trabalho, mas eu não tenho qualificação profissional para entrar, né, nesse trabalho. Eu adquiri uma doença sexualmente transmissível em razão de que ele tinha mulheres também fora. Então, tudo isso aí, a partir de um discurso como esse, a gente já consegue identificar uma série de demandas que ela precisa ser atendida, sob pena de que ela tenha a grande possibilidade de retornar para aquela relação agressiva. Por quê? Porque não teve outras perspectivas de viver diferente sem estar do lado dele. E aí, quando ela tem esse máximo de demandas possíveis atendidas, quando essa rede de atendimento à mulher ela é acionada,
e possibilita para ela outras inserções em outras políticas públicas, ela começa a acreditar de que pode ser diferente, de que a vida dela pode ficar, pode ter um rumo diferente sem estar do lado dele, porque lhe foram apresentadas possibilidades para além da responsabilização dentro de uma delegacia de polícia. Perfeito. Bom, doutora Kazumi Tanaka, vocês têm tido cuidado, a senhora já disse, né, de palestras, campanhas, eventos que procuram levar esse esclarecimento até as mulheres. Inclusive, a gente disse aqui na abertura do programa que o programa está sendo gravado hoje, 31 de julho, mas vai ser exibido dia 13 de agosto, em pleno agosto lilás, né? Que é um momento muito importante para vocês que fazem parte dessa rede de proteção e atendimento à mulher. Eu lembro até que ano passado, se eu não estou enganado, vocês estiveram lá no Castelão, a gente estava em meio até uma transmissão lá e recebemos a visita de vocês, que foi muito bacana. Fale mais, por favor, doutora Azumi, sobre o Agosto Lilás. Isso mesmo, o Agosto Lilás, ele é assim chamado porque é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí ele foi escolhido exatamente porque é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi criada em 7 de agosto de 2006. E aí, então, essa data, que inclusive vai ser agora segunda-feira, ela vai ser comemorada, né, em várias instituições. Salvo engano, vai haver, inclusive, um momento na Assembleia Legislativa também, alusiva à comemoração dos, salvo engano, também 16 anos da Lei Maria da Penha, se eu não me engano, tenho que me recordar aqui agora. Mas é um mês intenso de programações, em que a gente não apenas se concentra aqui na região metropolitana, mas a gente avança para o interior do estado. Nós já conseguimos fazer várias incursões, vários trabalhos preventivos no interior do estado, de modo a alcançar mais mulheres, e esse agosto de Lilás não vai ser diferente. A gente já tem, inclusive, agora essa semana, já no final de semana agora, nós vamos participar da Caravana Mulher, que vai até os municípios de Presidente Dutra e Pedreiras. Nós vamos fazer uma grande ação envolvendo vários segmentos do Estado, como o Judiciário, Ministério Público, Segurança Pública, Secretaria de Estado da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público, todos esses órgãos vão estar envolvidos lá num grande evento para alcançar as mulheres de lá, levando a informação, conhecimento para elas. E aí também outros também já estão programados, inclusive também com a inauguração também de Casas da Mulher Maranhense também. Salvo engano, esse mês agora já vai ter a inauguração de uma outra Casa da Mulher Maranhense, eu acho que em Santa Inês, se eu não me engano. Mês passado agora, dia 21, nós tivemos a inauguração da Casa da Mulher Maranhense de Itapecuru-Mirim, que também foi um importante espaço inaugurado naquela cidade, e que também a gente sabe que, tendo a inauguração de um espaço como esse, nessas cidades, a gente sabe que para a mulher que mora ali é muito significativo, porque ela sabe que tem uma estrutura que foi especialmente criada, levantada para a mulher que está em situação de violência. Então, aquela mulher que recebe na sua cidade uma estrutura de fortalecimento da denúncia, da expansão da política pública de garantia dos direitos da mulher, ela acredita realmente que algo diferente possa acontecer e vai lá denunciar, vai lá pedir ajuda, vai lá se informar sobre aquela situação. A política pública naquele município especialmente, ela começa também a ser incrementada também, que é uma discussão mais permanente sobre as vulnerabilidades que aquela mulher ali daquela região está sofrendo. Então a gente está com uma agenda bem intensa agora no Agosto Lilás, mas não apenas no Agosto Lilás, claro, o Agosto Lilás é sempre mais demandado, mas os meses que se seguem também serão, como setembro e outubro também a gente já tem algumas programações, e aí logo depois vai vir novembro, porque em novembro também a gente vai iniciar a campanha dos 20 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher, que se inicia no dia 20 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro. Então, ou seja, é o tempo todo o tema do enfrentamento à violência contra a mulher na pauta quente, que a gente não pode deixar mesmo a discussão, o amadurecimento do pensamento ficar ali de lado.
A gente vai seguindo e vai contemplando várias regiões, vai sempre trazendo uma perspectiva diferente, de modo a que a gente consiga alcançar o que a gente quer, que é ter números mais controláveis da violência. Eu falo números mais controláveis da violência porque a gente conhece a natureza humana e sabe que seria muito difícil nós alcançarmos, né, que não houvesse mais violência contra a mulher, né? A gente sabe que a gente não vive no paraíso. Então, conhecendo a natureza humana, mas que a gente chegue a números bem mais controláveis de violência, e que a mulher também tenha a possibilidade de se sentir segura, mas que se algo acontecer, ela saiba que ela pode referenciar lugares onde ela vai ter a segurança de que ali ela vai ser ouvida, de que tem pessoas e instituições que se importam com ela e que vão fazer de tudo para que ela consiga se libertar dessa relação abusiva, violenta. Muito bem. Doutora Kazumi, como eu disse no início, o assunto é interessante, é instigante, tem muita coisa para ser explorada. Eu queria falar mais sobre as medidas protetivas, sobre essas iniciativas, tanto federais como estaduais, da Casa da Mulher Brasileira, da Casa da Mulher Maranhense, da Patrulha Maria da Penha, o detalhamento desses crimes contra a mulher, diversos crimes de violência contra a mulher, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Então, só quero lhe agradecer por essa primeira participação no nosso programa, que eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, e lhe abrir espaço para as suas considerações finais e também para que a senhora disponibilize aí os contatos, né, de onde as mulheres que estão passando por qualquer tipo de violência, elas podem procurar o aparelho estatal para serem apoiadas, amparadas. E aí até é como, na verdade, como se fosse uma conclusão de tudo isso que a gente está conversando. Eu coloquei aqui para vocês os números da violência contra a mulher, coloquei que quem está morrendo não está pedindo ajuda, e aí certamente essas mulheres que foram assassinadas jamais imaginariam que aquela situação, que aquela relação fosse chegar à tragédia, que é de ter uma mãe assassinada, uma filha assassinada, né? Então, assim, não espere ou não descredibilize quando ele diz que vai matar e que vai fazer o mal. Quando esse tipo de situação acontecer, vá realmente pedir ajuda, vá pedir apoio, porque as mulheres que estão pedindo apoio não estão sendo assassinadas. Então, meu recado para vocês todas é esse, e também, tanto para quem está passando por isso, como também para quem conhece mulheres que estão nessa condição. Não só dê o conselho, não se cale, denuncie, vá na delegacia. Dê apoio emocional, fique do lado, não desista daquela mulher que mesmo depois de certas situações de violência voltou para aquela relação abusiva. Quanto mais a gente desiste daquelas mulheres, mais elas vão ficando isoladas e mais difícil para ela vai ser se libertar daquela relação violenta. Então, apesar de ver que ela permanece, não desista daquela mulher. É o recado principal que eu dou. E aí dos canais de denúncia também a gente tem sempre que ficar reforçando sobre isso. Nós temos aqui particularmente na região metropolitana um aplicativo Salve Maria Maranhão. Ele está disponível tanto para Android como para iOS. E aí qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo e depois de baixado e preenchido o cadastro, ele vai estar apto para ser utilizado. Então, se, por exemplo, eu estiver numa situação de violência, mesmo que nunca tenha passado por uma relação abusiva nem nada, mas eu estou numa situação de violência de gênero praticado contra a mulher, eu vou lá, aciono o aplicativo, porque o aplicativo tem um georreferenciamento e uma viatura vai ser encaminhada para atendimento. Tá? Ele também está presente em várias outras cidades do interior do estado, como Imperatriz, Caxias, Pedreiras, Trizidela do Vale, Pinheiro, Barreirinhas, várias cidades já têm também o trabalho do aplicativo Salve Maria Maranhão. Além também do 180, que é o número nacional, onde você pode se informar sobre as redes de contato. Se na sua cidade não tiver uma delegacia da mulher, você procura a delegacia da sua cidade, porque lá você vai ter toda a possibilidade de registrar a ocorrência e pedir medidas protetivas de urgência. Tem também uma outra possibilidade colocada pelo Tribunal de Justiça, que é você acessar o site do Tribunal de Justiça, onde lá na página inicial vai ter um quadro azul escrito Medidas Protetivas de Urgência. Então, no site do Tribunal de Justiça, tem lá um quadro chamado Medidas Protetivas de Urgência. Você clica nesse quadro azul e lá você pode pedir de qualquer lugar do Maranhão medidas protetivas de urgência que vão ser encaminhadas diretamente para a comarca competente, para o juiz competente para apreciação daquele feito. Então, é mais uma estratégia também que se tem para poder alcançar a mulher onde quer que ela esteja,
se haver necessidade dela ir fisicamente, por exemplo, a uma delegacia. E nós também temos, claro, também a delegacia online, que também pode ser registrada de qualquer canto do Maranhão, onde a mulher pode tanto registrar a ocorrência, como também pedir medidas protetivas de urgência logo após o registro da ocorrência. Tá? Então, são alguns desses canais, e eu espero realmente, assim, que essa nossa conversa, ela tenha servido para algumas pessoas, para alguns homens, para algumas mulheres, especialmente sabendo que não é uma luta apenas de mulheres e nem deve ser jamais, né? Porque se for uma luta só de mulheres, nós já estamos em desvantagem. É o que a gente tem que buscar alcançar para que nós, homens e mulheres, vivamos melhor e construamos também relações mais saudáveis, de mais paz e, de fato, de mais amor. Maravilha. Conversamos com a doutora Kazumi Tanaka, delegada da Polícia Civil do Estado do Maranhão, coordenadora das Delegacias da Mulher do Estado, sobre violência contra a mulher. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos, e até semana que vem com o seu Direito no Ar.